Como Rogério já iniciou dizendo, nós estudaremos hoje a porção, a Parashá Pinhas, que significa Finéias. Ela se encontra no capítulo 25 de Números, do versículo 10 ao capítulo 29, versículo 40. É uma Parashá de extremo ensino para nós, muito didática para nós. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, porque vamos iniciar pelo final. Amém? Vamos iniciar pelo final. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Apocalipse 3. Onde ali há uma ordem para toda a comunidade do Mashiach. Há uma ordem a ser observada a toda a comunidade do Mashiach. Apocalipse 3, versículo 19. É uma carta à igreja de Filadélfia, de Laodiceia, que diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. 3:19. Sê zeloso e arrepende-te. Sê zeloso e arrepende-te. A palavra zelo, ela soa nessa Parashá grandemente. Ela está em total evidência na nossa Parashá, na Parashá Finéias. Por quê? Porque Finéias teve que praticar zelo. Vamos lá para vermos. Números 25. Oi, não? Está no decálogo e é prerrogativa do Eterno. Amém. Essas foram as palavras do nosso presidente. Está no decálogo. Mas vamos lá, no capítulo 25, diz assim: todos nós já conhecemos essa história. Todos nós já conhecemos como Israel se envolveu com a prostituição, tanto física quanto espiritual. Diz assim, capítulo 25. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Nota-se, observa-se aqui neste texto, que Israel se entregou à prática de algo que era imundo, que era profano, era a adoração a um deus Baal, ao deus Baal. Baal Peor, segundo a tradição talmúdica, significa Senhor da abertura. Baal Peor, segundo a tradição talmúdica, significa Senhor da abertura. A tradição talmúdica associa Baal Peor com a exposição de excrementos. Excrementos. Fezes. Vou repetir, a tradição talmúdica associa o pecado ali com a exposição de excrementos, fezes. A literatura judaica ainda associa a adoração a Baal como uma prática escatológica. Mas aí você pode perguntar para mim: mas Roberto, escatologia é o estudo dos fins dos tempos. Realmente, irmãos, escatologia, uma versão, um sentido de escatologia é o estudo dos fins dos tempos. Mas há um outro significado para a escatologia. E esse sim é o que a tradição rabínica considera. A outra tradução, o outro sentido para a interpretação de escatologia significa gosto por excrementos.
Gosto por excrementos. Como é possível, irmãos, um homem gostar de excrementos? Como é possível eu e você gostarmos de excrementos? De fezes? O nosso povo, quando estava ali no deserto, se envolveu com esse tipo de excremento. A situação era tão radical, a situação era tão imunda, tão imunda, tão imunda, que 24 mil morreram na hora. A situação era tão drástica que exigia uma ação drástica. A situação era tão enojada que exigia uma ação drástica. A prática escatológica ainda significa num sentido figurado, que havia o gosto do povo ali por conteúdos obscenos e sórdicos. Não era apenas sexo, era obsceno e sórdicos. Era gostar de excremento além do que você poderia imaginar. Toda vez que você se apoia em um ídolo, toda vez que você constitui um ídolo dentro de si, você gosta de excrementos. Daquilo que é sujo e daquilo que é imundo, daquilo que tem que ser descartado. Por isso que o profeta diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É como um trapo de menstruação. Quando a mulher tem que descartar aquilo porque é coisa imunda. Israel viveu esse momento, irmãos. Você pode pegar a sua Bíblia, abre a sua Bíblia ali comigo. Esse pecado de Israel, de Baal-Pemor, foi o auge. Foi o máximo. Foi o máximo. E você pode ver que depois desse capítulo, não houve mais relato de pecado como este. Esse foi o auge, irmãos. E você acha que vivemos diferente? Se você acha que eu e você vivemos diferente do que o nosso povo viveu ali, você está enganado. Em Canaã, e eu vou te falar uma coisa, Finéias se envolveu com aquela atitude ali de zelo para romper a ira do Eterno. Isso a palavra de Deus diz. Mas o povo continuou adorando Baal. Baal, e eu vou te mostrar. O povo continuou adorando Baal. Em Canaã, quando já estavam na terra de Canaã, os hebreus lutaram em várias épocas contra a adoração do Deus Baal. Depois de passar por tudo aquilo ali, depois de várias pessoas serem mortas por causa dessa adoração, eles ainda continuaram. A ponto de, no livro de Juízes, o hebreu Gideão ter que destruir o altar de Baal. Olha que a adoração continuou. Juízes 6 fala isso. Segundo os exegetas, os israelitas o adoravam como Baal-Peor, como nome, Baal-Peor, até o tempo de Samuel. Até o tempo de Samuel. E foi o Deus oficial das 10 tribos na época de Acabe. Foi o Deus oficial das 10 tribos quando Israel estava dividido. Foi o Deus oficial. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você vê o pecado.
Uma pessoa se levanta com zelo, mata, destrói, faz aniquilar, faz parar a ira de Adonai, e o povo ainda continua. Por misericórdia de Elohim, somente por misericórdia dele, o povo vive até hoje. Somente por misericórdia. A prática da adoração a Baal só terminou com o cativeiro babilônico. Foi preciso que Israel fosse dominado, fosse escravizado, fosse mantido no cativeiro de Babilônia, para que esse poste ídolo se arruinasse, caísse. Por isso que Elohim deixa você passar pelo cativeiro. Você e eu. Qual foi o primeiro texto que eu li? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Arrepende-te do ídolo que você tem criado dentro de você. Arrepende-te do ídolo que você tem assumido para pedir, para suplicar. Não adianta a sua boca dizer Elohim errar. Shema Israel Adonai Elohim Adonai errar. Não adianta. Se na sua vida há inúmeros ídolos. Nosso povo pecou e nós pecamos da mesma forma. A casa de Israel pecou e a casa do Mashiach pecou. Mais tarde ainda o profeta Elias, no século 9, condenou o rei Acabe por adorar a Baal. Ele condenou e ainda foi ameaçado de morte. Fugiu para não ser morto. E sabe o que Elohim falou para ele? Por que foges, Elias? Por que foges, Elias? Volta e unge Eliseu como profeta. Já estava passando de Elias aquilo ali. Vai, volta e unge Eliseu como profeta, porque tem 7.000 que eu reservei para mim, que não se curvaram a esse Deus Baal. Você não está só, Elias. É isso que Elohim estava falando. Você não está só. Existem 7.000 que não se curvaram a Baal. Por isso que a nação de Israel continua até hoje. Porque há 7.000 que não se curvam a Baal. Você é um deles? Você é um deles? Parece que não, porque só um que disse amém. Amém. O envolvimento de Israel com os excrementos atraiu em cheia a ira de Adonai. Atraiu em cheia. Somente se aplacou, somente acabou quando Finéias vestiu a capa do zelo. Aí você vai me dizer assim, mas zelo não é uma vestimenta? Pois eu vou mostrar para você que é. Vai lá comigo em Isaías 59. Isaías 59. Versículo 17. Isaías 59, versículo 17. Diz assim: ele se revestiu de retidão. Olha, que tudo isso que nós vamos ler aqui, Finéias vestiu. Olha só. Ele se revestiu de retidão como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na cabeça. Aquele que diz assim, santidade para o eterno. Tomou sobre si as vestes da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. É ou não é uma vestimenta? Agora você vai entender comigo uma coisa. Não podemos estar nu. Não podemos estar nu. Temos que nos cobrir com essa veste. Temos que nos cobrir com este elmo.
Temos que nos cobrir com esta couraça. Temos que nos cobrir com este manto de zelo. E isso está diretamente ligado, irmãos, ao sacerdócio. A função sacerdotal. Nós vamos ver. Mas antes de vermos isso, eu vou perguntar para você. O que você entende por zelo? Vocês podem me responder? Jorge? Alguém pode me responder? O que significa zelo? Jorge falou, cuidado. Como? Dedicação, guardar. Muito bem. Amor? Também. Mas eu vou te dar um outro significado de zelo, que a palavra nos traz. Olha o que significa zelo, segundo o dicionário Aurélio. A palavra zelo reporta-se muito mais do que um desvelo. Segundo o dicionário Aurélio, zelo significa fervor, ou ainda vivo ardor a serviço de Elohim. Vivo ardor a serviço de Elohim. Certo tempo atrás, eu estava aqui ensinando, e eu disse que além de crermos, necessitávamos de um plus a mais do que simplesmente crermos. Alguém lembra disso? Necessitávamos de um plus a mais. Você lembra disso, Aristê? Um plus a mais. Hoje eu entendo que esse plus a mais do que a fé é o ardor que você tem por Elohim. É o fogo que queima dentro de você, queima dentro do seu coração, que te torna incapaz de se envolver com excrementos, que te separa daquilo que é nojento, daquilo que é impuro, daquilo que é profano. Esse é o plus a mais. Zelo significa vivo ardor a serviço de Elohim. A praga de Elohim já tinha começado ali. Vamos ver Números 25. Volta a sua Bíblia lá, Números 25, versículo 4. Números 25, versículo 4 e 5. Olha o que diz. Disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Eterno ao ar livre. Essa tradução aqui está errada. A tradução mais próxima do original não fala assim. A tradução mais próxima do original diz assim: Elohim disse a Moisés: toma os líderes do povo e faze-os empalarem. E faze-os matar os idólatras publicamente diante de Elohim. Olha que aqui a nossa assim, disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Ele não está mandando enforcar os líderes. Ele está mandando enforcar todos aqueles que têm envolvimento com Baal. Olha que tradução, irmãos. Olha que diferença. Isso reverterá a manifestação de cólera de Elohim contra Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês deve matar seus constituintes que estiveram envolvidos com Baal Peor. Com Baal Peor. A ordem de Elohim não era para os líderes morrerem. A ordem de Elohim era para que todo aquele que estivesse em envolvimento com os excrementos morresse. Não haveria nem como purificar. Era morte. Aí sabe o que aconteceu? Moisés, os líderes, foram para diante da tenda da congregação, clamarem, chorarem, lamentarem, prantearem. Aí o auge dos acontecimentos, no auge dos acontecimentos, chega um israelita trazendo uma midianita, um príncipe de Israel,
Um líder de uma casa chega e traz uma mulher midianita para fazer diante dos líderes, daqueles que choravam no altar, daqueles que choravam diante do templo pelo pecado. Olha a afronta, irmãos. Olha a afronta. E trouxe uma midianita para afrontar Moisés, porque Moisés era casado com uma midianita. Não se pode conceber tamanha afronta. Houve necessidade de Finéias chegar e matar essa pessoa. E a midianita, para que a morte de todo o povo ali estacasse. Fala, minha irmã. Como? Na minha versão, assim, vai disse a Moisés: pegue todos os chefes do povo e encorpe-os voltados para o sol. Pois é, essa tradução aí, irmãos, como a minha também, é uma tradução equivocada, porque o Eterno não mandou Moisés pegar os líderes e matar. Senão ele seria injusto. Ele mandou matar nem todos estavam. Né? Nem todos. Quando Elias chegou para Adonai e falou bem assim, mataram todos os profetas. Adonai disse, pelo amor de Deus, Elias, sai dessa... Não, gente, aquela doença, depressão sua, Elias, sai dessa depressão sua, vai trabalhar. Tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Não é só você, não. Então essa nossa tradução aqui está equivocada. Equivocada. Eu falo isso, sabe por quê? Porque lá em Números, olha só, o versículo 4, a nossa tradução fala para pegar os líderes e matar. No versículo 5, Moisés chega e fala assim, ó, dize aos juízes de Israel, cada um mate, quer dizer, dize aos líderes de Israel, aqueles que julgam, cada um pegue aquele dos seus homens que aderiram a Baal e mate-os. Você vê que a ordem não foi essa. Mas vamos continuar. Eu já não sei nem onde eu parei aqui. Ah, tá. O envolver-se com zelo, irmãos, o envolver-se com zelo, preste atenção porque isso é para mim e para você. O envolver-se com o zelo de Adonai é algo que está diretamente ligado com a função sacerdotal. Vamos ver por quê? Vamos lá, em Números 25, aonde você está aí. Lá no versículo 10, diz assim, então disse o Eterno a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize-lhe a quem? Dize-lhe a Finéias. Olha aqui o que Elohim prometeu a Finéias. Dize a Finéias, dou-lhe a minha aliança de paz. Ele e a sua semente depois dele terá a aliança do sacerdócio. Olha como é que o zelo está diretamente ligado à função sacerdotal. Romanos 5 também fala isso, Léo. Muito bem. Tanto, irmãos, que Yeshua HaMashiach, no exercício de suas funções sacerdotais, no exercício da sua função sacerdotal, de igual forma, vamos lá em João, para a gente ver. Olha o que Yeshua fez. João, capítulo 2. Volta a repetir. Versículo 13 a 22. Yeshua, na sua função sacerdotal, estava próxima à Páscoa dos judeus. Yeshua subiu para Jerusalém. Versículo 14. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas assentados,
e os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O mesmo zelo que teve Finéias, teve Yeshua exercendo a função sacerdotal. Como não? Guardou o serviço a Adonai. Guardou o serviço a Adonai. O ardor em servir a Adonai. Não façam isso com a casa de meu pai, ele falou. Salmo 69 também fala isso. O zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69 fala. Olha, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Quando Yeshua faz aquilo ali, o excremento ali, na época de Yeshua, não era a adoração a Baal Peor. Era outro tipo de excremento. Qual era? A mercância de bens dentro do templo, unindo o santo ao impuro. A ganância dos cambistas. Esse era o excremento. Qual o excremento que vivemos hoje, irmãos? Com certeza não é adoração a Baal Peor. Mas há um excremento que nós deveremos rejeitar, que é o ídolo interior em nossas vidas, o eu, a dura cerviz. Eu posso, eu faço, eu estou certo. Aquilo que eu falo é o certo. É o eu aflorado. Esse é o excremento que traz contaminação para as nossas vidas. Eu sou professor. Eu sou ensinador. Você não é nada. Você não é nada. Nós não somos nada. Eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus diz assim: o homem nada pode ter se do céu não lhe for dado. Se do céu não lhe for dado. É por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo disse, vamos lá, 1 Coríntios 10, que faz parte da Beit Hadashah. 1 Coríntios 10. Vamos começar do 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, como nosso povo cobiçou no passado. Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram um dia só 23 mil. Não tememos o Eterno, como alguns deles também tentaram. Não tentemos ao Eterno, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Olha o que diz a palavra. Tudo isto, irmãos, tudo isto lhes aconteceu como exemplo. A estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aqui é a escatologia. É o outro sentido da escatologia. Os fins dos tempos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia.
Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Elohim, que não nos deixará tentar, acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Elohim é maravilhoso, irmãos. Elohim é maravilhoso, ele não tenta, ele prova. Olha o que diz Apocalipse 2, vamos voltar lá em Apocalipse 2. Esse conselho dado à igreja de Pérgamo é o conselho para a nossa comunidade hoje. Olha o que diz ao anjo da igreja de Pérgamo, versículo 12, escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada, de 2 gumes, aquela que penetra no mais interior do ser, e corta, vai até a fusão da alma e do espírito, e corta. Essa é a espada. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo retens o meu nome, e não negastes a minha fé, a minha adesão, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14, olha o que diz o versículo 14. Todavia tenho algumas coisas contra ti, comunidade. Comunidade do Machia, tenho algo contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços dentre os filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Ou seja, levava você a mexer com excrementos, é isso que ele está falando. Assim tens também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que significa nicolaítas, irmãos? Sabe o que significa nicolaítas? Nicolaítas significa literalmente conquistador de pessoas. Conquistador de pessoas, na literalidade da letra. Conquistador de pessoas é o que te conquista para levar você a se misturar com fezes. Aquele que te suborna, aquele que te conquista com voz mansa, suave, serena, que não te fala a verdade. É por isso que quando a gente vem aqui para frente, as pessoas falam assim conosco: você só sabe falar de pecado, você só sabe falar, você só sabe replicar, você só sabe brigar, repreender. Bendito aquele que é repreendido. Bendito aquele que é repreendido. Fala, irmão. Persuador. Aquele espírito que estava na serpente, que fez Eva pecar diante de Elohim. É esse espírito. Persuasivo. Versículo 22, o Alexandre quer que a gente leia. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Mas aqui ainda no versículo 15, Alexandre, diz assim: assim tens também alguns que seguem no meio de vós, tem alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, que chegam com a voz mansa e serena, e falam assim: Léo, eu gosto tanto do seu ensino, olha, você é um homem abençoado, e vai levantando a sua alma, e vai fazendo com que a sua alma peque diante de Elohim. Nicolaítas, arrepende-te, pois, senão em breve virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o nosso Consolador, diz à comunidade do Machia. Ao que vencer darei do maná escolhido, o alimento santo.
o Yeshua, o pão da vida, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse conselho é para nós, irmãos. Esse conselho é para nós. O zelo que nós devemos ter pelas coisas espirituais, pelas coisas sagradas, consiste no cumprimento da palavra que está escrito lá em 1 Coríntios 10. Vamos lá, 1 Coríntios 10. Já estou acabando. 1 Coríntios 10, versículo 21. Diz assim: não podeis beber o cálice do eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do eterno e da mesa dos demônios. Ou você escolhe o caminho do demônio para seguir, ou você escolhe o caminho do eterno para trilhar. É isso que está falando a palavra. É forte, né? É forte. Porque ninguém quer escolher o caminho do demônio. Mas você acaba escolhendo quando você se junta com excrementos. O versículo 20 diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, é aos demônios que sacrificam, não a Elohims. Não quero que sejais participantes com os demônios. Meus irmãos, se depois disso você ainda continuar, misericórdia, misericórdia. Olhe para a sua vida. Olhe para... Quando eu estava estudando isso daqui, eu olhei para a minha vida e clamei misericórdia ao Eterno. Misericórdia, porque a palavra não é boa para nós. Não é boa. Significa que há algo em nós que ainda é excremento, pastora. E que nós devemos rejeitar. Eu não sei o que é excremento na sua vida. Eu não sei o que você tem se misturado com excrementos. Mas peça ao Eterno que o pecado que há em oculto na sua vida seja aflorado. Você tenha ciência para que você possa rejeitar esse excremento. Aí, o que acontece? É tão drástica a situação que o Eterno brada dos céus, o Eterno brada através do profeta Miqueias. Vamos lá comigo. Miqueias. Miqueias 6. Olha o que diz o versículo 1. Miqueias 6. Ouvi agora, congregação. Ouve agora. Ouve agora. Por amor ao nome do Eterno, ouve agora. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Eterno, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Eterno tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que eu tenho feito? Elohim está bradando dos céus e pergunta para mim e para você: povo meu, o que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito contra vocês? O Eterno está perguntando isso. Responde, em que eu te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito, te libertei, te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão, o sacerdócio diante de ti. E em que eu tenho te enfadado? Versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Eterno pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes com humildade na presença de Adonai. A voz do Eterno clama a cidade,
Temer-lhe o nome é sabedoria. Escutai a vara. E quem a ordenou? Versículo 11. Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? Pode, irmãos? Ai. Capítulo 7 ainda, versículo 2 diz assim: pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. Ó os excrementos, irmãos, ó os excrementos, as fezes. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias. Veio o dia da tua visitação. Agora é tempo da sua confusão. Olha o que diz o versículo 7, para a gente encerrar. Eu, porém, confiarei no Eterno, esperarei no Elohim da minha salvação, e o meu Elohim me ouvirá. É isso que o Eterno espera de nós, irmãos. Que nós confessemos isso diante dEle, e que todo dia, ao acordar, o seu coração fale, não a sua boca, mas o seu coração fale diante dEle, e diz assim: eu confiarei em Adonai, esperarei no Elohim da minha salvação, e o meu Elohim me ouvirá. Olha o que diz Isaías 57, agora realmente é para finalizarmos. Isaías 57, versículo 14. Olha qual é a minha e a sua função, irmãos. A minha e a sua função. Não saia daqui sem aprender isso. Não saia daqui sem botar isso em prática. A palavra diz assim, disse: aplanai, preparai o caminho, tirai as fezes do meio do meu povo, tirai os excrementos do meio do meu povo. Essa é a nossa função sacerdotal. Essa é a nossa função, Rehobote. Essa é a nossa função. Tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, aquele que governa sobre tudo e que sobre todos é Senhor. É Ele que diz, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos quebrantados. Amém. Que o Eterno nos abençoe.